Oi, vlog! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, eu estou aqui, ó, vou sempre mostrar aqui, ó, essa parede de tijolinho verde. Aonde é que eu estou? Eu estou aqui na casa da minha mãe, que ela não gosta de aparecer, mas é rapidinho aqui. Dá oi pro vlog, fala oi, vlog. Minha mãe, ela não gosta de aparecer, gente, mas ela gosta que filma as coisas, ela fala... Filma aqui, mostra aqui pra você colocar no vídeo. Ela é que me ajuda compartilhando com os vídeos, enfim. Ela fala, filma essa parte aqui pra você colocar no seu vídeo. Então ela me ajuda muito com o conteúdo aqui, gente. E hoje eu vim aqui passar uma tarde com ela. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês o que ela tá fazendo pra gente pro cafezinho da tarde. Ó, isso aqui ela falou que é um bolo de pão de queijo. Então ela fez essa massa aqui, ó a textura. E eu vou mostrando aqui pra vocês e também eu posso deixar a receita na descrição do vídeo pra vocês fazerem. Então esse aqui é um bolo de queijo que chama. Como minha mãe não gosta de falar em vídeo, então eu vou falar aqui por ela. Ela falou assim que esse aqui é uma... Farinha de quibe. Tem farinha de quibe. Trigo. E o fermento de pão. E fermento de pão. Então, olha só que legal, ela misturou. Ó, se vocês verem aqui na massa. Aqui ela misturou também ervas verdes, ó. Tem que fazer inventa moda. E aí, ela inventa moda, ela tá falando. Mas é uma invenção de moda que fica muito gostoso, viu, gente, também. Ela tá me contando aqui que assim como, por exemplo, eu no meu caso, quando eu tô assim, não é bem estressado, mas eu me distraio, por exemplo, às vezes eu vou nas lojas, passeio um pouco e também limpo a casa, assim, tipo, a minha forma de ficar leve. E ela tá falando aqui pra mim que ela gosta de fazer as coisas, cozinhar, no caso dela é cozinhar. Então, assim como pra mim é bater perna e tudo, e às vezes também limpar a casa, pra ela é cozinhar. Então é como ela se sente melhor, tipo assim, evita de ficar pensando nas coisas. E deixa aqui nos comentários pra você, o que faz você descansar a sua mente. Eu acho que essa é a palavra, o que faz você descansar a sua mente. Entendeu? Isso aqui é cebola. Não é cebolinha, tá? Isso aqui é cebola. Ó. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, olha que linda essas flores. Vocês já viram essas flores, gente? Essas flores é da cebolinha. Olha que gracinha, gente. Olha só. E aí ela tem uma mini hortinha aqui também, ó. Demorou muito, mãe, o tempo que assim? Com a raiz, né? Uma amiga nossa que deu, né? A mudinha. E a gente já plantou, né? Aqui, gente, ó. Que delícia. Aqui, mãe, mostra aqui pro pessoal. E é cheirosa, hein, gente? Que delícia. Peraí, agora focou. Olha só. Essa aqui é a mel, gente. A melzinho.
tô aqui com a minha mãezinha, ela se chama Elza, eu falo que ela é flor do meu jardim. E, mãe, eu faço questão de gravar esse vídeo, assim, da gente falar a questão, assim, de criar os filhos na presença de Deus. Eu, particularmente, enxergo muito a senhora como uma missão que o Senhor deu muito mais do que só a maternidade, mas de criar os filhos dentro de princípios, né? Porque hoje a gente vê muitas coisas muito tristes no mundo, assim, a gente vê falta de amor do filho com a mãe e controverso, mas eu vejo, assim, o quanto a senhora se dedicou e tem até hoje se dedica a cuidar do lar, a cuidar da casa, né? E como que pra senhora, como mãe, como que é hoje pra você olhar para os seus filhos, né? Eu tenho um irmão também, gente. É muito raro vocês verem ele aqui no vídeo, vocês vão ver ele, mas sempre que eu puder eu vou aparecer. Ele é 2 anos só mais velho que eu. Ele tem 32, eu tenho 30. Mas como que hoje é pra senhora, assim, você poder olhar e ver seus filhos crescidos e no caminho do Senhor, assim, valeu a pena, assim, tudo que a senhora passou pra hoje estar colhendo essa... Certeza, né? Já que é uma benção, né? Como diz na Bíblia, me faz instruir, né? Ou a criança, o caminho que deve andar, quando ele envelhecer, não vai se desviar. E vocês, como diz, é um exemplo para nós. Temos muito orgulho de vocês, que posso dizer que nasceu no lar cristão, né? Como diz, muito pelo contrário, a ver os outros aí, tanto parente como conhecida aí, que você muitas vezes cheira de exemplo, né? Sim, é verdade. Me orienta, fala alguma coisa e as pessoas já veem a gente com outros olhos, mas a gente não sabe que por trás disso a gente tá, como eu sei, em comunhão, oração. Dobrando o joelho ali, né, mãe? Pra vida deles também. É verdade. E, gente, desde que eu me lembro da minha infância, era indo pra igreja. Eu não me recordo de não ir na igreja, assim. Hoje, desde os meus 15 anos que eu hoje congrego, vocês sabem do meu testemunho aqui, de que eu também tinha ido para uma outra igreja, mas eu retornei para o lugar que não era para ter saído. Mas desde quando eu me lembro de criança, é me arrumando para ir pro culto, é me arrumando para ir pro culto. E realmente hoje você poder olhar isso e inúmeras vezes, né, que a minha mãe também dobrou o joelho, orou por mim, pro meu irmão, porque realmente ela mostrou o caminho, sabe, gente? A minha mãe, igual eu falo pra vocês, que eu lembro da infância, a minha mãe sempre me levou pra casa de Deus, pra igreja. E realmente a Bíblia, né, como ela citou aqui, quando você cresce, né, quando o filho cresce, se ele conheceu a verdade, ele buscou viver ali na verdade, que é Deus, que é a palavra de Deus, ele não se desvia. Eu costumo falar que quem conheceu o Santo dos Santos, tem até um louvor, ele não se desvia da presença de Deus, né, mãe? Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus e de fato a gente entrega o controle da nossa mão, da nossa vida nas mãos do Senhor, a gente passa a viver uma vida totalmente diferente. Mas nós somos seres humanos que também pecamos, que também erramos, mas todos os dias, né, mãe, a gente busca viver ali o que a Bíblia nos ensina, né? Então, mas eu vejo que hoje o que eu sou e o que o meu irmão é muito fruto da minha mãe e do meu pai, né, mãe? De vocês dois. Eu falo a minha mãe porque ela tá aqui comigo, porque meu pai, ele é motorista de carreta. Hoje ele não atua mais, mas ele, então, boa parte, ele precisava estar fora. Ele cuidava da gente mesmo distante, né, mãe? Sempre, todos os dias ali em ligação. Mas também, mãe, uma coisa que eu queria muito falar aqui no vídeo é um testemunho muito forte, né? Que a gente viveu, acho que o ano passado, retrasado, né? Já uns 2 anos. 2 anos atrás. Nossa, parece que... Não, acho que tá com 3, né, já? Não, foi 2 anos. Não foi ano passado? Retrasado. Não, retrasado, gente. A gente... É porque foi muito forte. A gente... 2 anos atrás a gente viveu... Peraí, deixa eu só... Oi, vlog. Eu estava editando aqui o vídeo e eu percebi que uma parte onde eu começo a contar o testemunho junto com a minha mãe,
o celular ele para porque deu falta de memória. Mas eu achei que tinha salvado e eu percebi que não. Então eu tô gravando aqui esse vídeo, essa parte aqui, para poder contextualizar vocês. No testemunho que eu estava contando com a minha mãe, é que eu estava a trabalho em São Paulo e eu lembro que eu recebi uma ligação do meu irmão, estava conversando com ele falando que a minha mãe tinha passado muito mal, tinha vomitado muito mesmo, ela não conseguia comer nada, estava se sentindo fraca. E ela falou que não estava enxergando direito, que as vistas dela estavam embaçadas. E aí ele falou, eu tô tentando levar ela pro médico, mas não quer, eu tava quase para ligar pra SAMU e ela não quer, teimando e tudo. E aí tá, daí eu lembro que quando eu fiz vídeo chamado com ela, gente, quando eu vi os olhinhos dela torto, e assim, gente, as vistas da minha mãe, vocês vão ver no decorrer do vídeo, que glória a Deus que as vistas dela é normal. Mas naquele momento, ela teve esse problema onde entortou os olhinhos dela e ela fala que ela não enxergava nada, ela vê tudo embaçado, duplicado. Então vocês imaginam uma situação dessa, né, gente? E eu longe em outro estado. Eu só sei que quando eu cheguei, eu lembro que também quando eu soube, eu conversando com uma amiga e ela contando que ela geralmente casos assim, dificilmente a visão volta. Às vezes tem pessoas que até perdem a visão, e isso é por conta da diabetes. E minha mãe tem, né? Eu só não sei o grau que ela tem, mas eu sei que ela tem. E aquilo lá me desesperou, gente. Eu em São Paulo, eu lembro que eu entrei em crise. Eu lembro que o meu chefe e um amigo de trabalho que nós estávamos indo também, foram lá e começaram a conversar comigo, me acalmar, porque eu estava muito, chorando muito, eu só queria ir embora, não queria saber de mais nada. E, enfim, aí eu me acalmei, eu lembro que eu consegui dormir depois. Dou glória a Deus pela vida deles também, porque foram, assim, anjos do Senhor ali me acalmando. E eu só sei que quando eu voltei para Campo Grande, a primeira coisa que eu fiz foi deixar as malas e ir lá ver minha mãe, onde ela estava internada. E aí, ali dessa internação no posto de saúde, ela, que é o UPA, né, que nós chamamos de 24 horas, ela foi para um hospital público, onde realmente o hospital público é meio complicado, né, gente? Não tem o cuidado, e às vezes não é que as pessoas, não sei, os médicos, os enfermeiros não querem cuidar, mas eu vejo que o governo, sabe? Enfim, não vou ficar entrando nesse contexto, mas foi desesperador para mim. Acho que uma das cenas que mais me doeu foi a minha mãe falando assim para mim, assim, estando no corredor, dividindo o espaço, né, com outras pessoas ali, pessoas que estavam num estado muito mais grave que ela, assim. E aí e eu lembro que ela com a marmitinha dela ali, ela falou, filha, eu quero comer feijão, e ela ia pro arroz, e ela não enxergava. Isso pra mim foi muito difícil, gente, foi muito difícil. E eu lembro que Deus, gente, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem. E glória a Deus que quando ela foi transferida para esse hospital público, lembra que eu acabei de contar para vocês que o meu chefe, quando ele soube que eu estava tendo um crise de choro e soube o que tinha acontecido com a minha mãe, a esposa dele é médica e ela trabalha nesse hospital. Se eu não me engano, acho que ela é da parte do mais grave, acho que é CTI, né? Que fala. Mas enfim, minha mãe não estava no CTI, mas por ela ali ser médica, atuar ali, ela consegue ter acesso. E ela conseguiu ver o que aconteceu com a minha mãe. E aí foi detectado que minha mãe tinha um tumor na cabeça. E eu lembro que por ligação, gente, ela me contou que minha mãe estava com tumor na cabeça e pra mim foi desesperador. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz assim foi ligar pra uma amiga minha, que é minha madrinha de casamento, que eu amo tanto. Julie, se um dia você ver esse vídeo, eu quero honrar a sua vida aqui, porque glória a Deus que você pode me atender, me acalmar e orar pela minha mãe. Você é bênção na minha vida, viu? Eu quero honrar muito a sua vida aqui, porque olha, se não fosse, gente, essa minha madrinha de casamento ter falado comigo naquele momento, eu não sei, sabe? Eu ia ficar mais desesperada ainda.
E, gente, eu também quero deixar aqui como um agradecimento também de honrar a vida da Pamela, que ela foi a minha chefe também, porque ela junto com o meu antigo chefe, porque hoje eu não faço mais parte da empresa, mas na época os dois foram. Eu não tenho palavras para agradecer a Pamela e o Éder, porque eles foram fundamentais, eles foram um presente de Deus mesmo. E a Pamela foi que cuidou de perto da minha mãe, assim, no quesito de saber como que estavam as coisas e tudo. Então, ela foi fundamental, ela ajudou muito a gente nesse quesito. Eu só tenho que agradecer, por isso que eu faço questão aqui também, assim como da Julie, mas também honrar a vida da mais conhecida como doutora Pamela, mas ela é maravilhosa, ela transborda o amor de Deus também. E não é à toa que eu acredito que ela está onde ela está. E eu creio que muitas vidas serão alcançadas através dela ali no hospital. Então eu quero aproveitar aqui e, em nome da minha mãe também, de deixarmos aqui registrado também, se um dia a Pamela ver esse vídeo, agradecer ela e a sua família por fazerem parte da minha vida, da minha mãe, eles foram, Pamela e o Éder foram peças fundamentais, sem dúvida alguma, nesse processo que a minha mãe passou. E ali, gente, começou. E aí teve uma situação que de um dia pro outro, essa confirmação de que realmente a minha mãe estava com tumor na cabeça, ela precisava ser transferida para um outro hospital público. E glória a Deus também, né, gente, por esses hospitais, porque se a gente não tivesse hospital, a gente sabe que financeiramente pagar um convênio é muito caro. É justamente para não ter nessas situações, mas é muito, né? É um investimento muito alto no qual nós não tínhamos condições para pagar no momento. E aí minha mãe foi transferida e eu fui com ela, gente, de ambulância. Então foi bem difícil, mas assim, a minha mãe ela estava andando normal, ela só não estava enxergando. E aí, gente, até então, quando a gente estava agradecendo a Deus por ter saído a vaga dela para esse outro hospital, porque a gente às vezes demora muito tempo. Enquanto você não é liberado para ser transferido, você fica lá no lugar, assim, infelizmente de qualquer jeito. Essa é a situação do Brasil e eu acredito que em outros países também. E eu só sei que quando a gente entrou na ambulância, uma enfermeira super abençoada, super gente boa, conversando com ele, fica tranquilo, a gente vai com calma aqui. E aí eu e minha mãe sentamos assim, a gente olhando, né, por dentro, como é uma ambulância, gente. Não quero conhecer uma ambulância, tá bom? Mas enfim, né? De repente, eles abrem a porta da ambulância e simplesmente entra um senhor acamado. Eu olhei assim pra minha mãe e falei, não. Gente, já tava assim, difícil a situação e de repente você vê um homem acamado ali. Eu falei, meu Deus. E aí a gente começou a conversar com ele, descobrimos que o nome dele é Carlos, Senhor Carlos, vou chamar ele aqui de Senhor Carlos. E ele estava contando pra nós, gente, que ele teve, se eu não me engano, AVC várias vezes. Eu não sei se, acho que é AVC, gente, não. Ou infarto, acho que é infarto, desculpa. Várias vezes. E ele precisava de uma cirurgia, só que ele fala também que ele teve um tempo que ele ficou em coma e fazia poucos meses que ele tinha voltado. E ele falou que era essa rotina dele, de sempre às vezes dar esse problema, ficar aí no hospital. Gente, enquanto ele falava, naquele momento o Espírito Santo falou assim pra mim, fala do meu amor pra ele. E eu falei sim, e eu naquela briga entre espírito e carne, eu falei assim, Senhor, não faz isso comigo não, eu não tô bem, tudo que eu menos consigo agora é falar do teu amor pra alguém. Mas o Senhor falou, fala agora, e na hora o Senhor me tocou assim, e se você não falar, né? Olha só a oportunidade que você vai estar perdendo de alcançar essa vida. E aí, gente, na hora eu comecei a falar com ele. Falei, Senhor Carlos, o senhor me permite orar pelo senhor?
E, gente, eu lembro que minha mãe com as mãozinhas dela, mesmo naquela situação tão vulnerável, ela estava ali orando pela vida do Senhor Carlos. E nós agradecemos a Deus pela vida dele. E eu lembro que no final, gente, dessa oração, o Senhor Carlos já estava com outro semblante. Eu vi a alegria, mesmo ele deitado numa maca. E, gente, ali incendiou algo no meu coração que eu nunca tinha visto. Quando nós descemos ali no hospital, onde ela precisou ficar um pouquinho internada, né, assim, só para fazer o exame, eu olhava, gente, aqueles leitos, eu vi aquelas pessoas deitadas na maca no corredor, e literalmente veio aquela passagem que fala sobre o vale de ossos secos. Só que, gente, eu tava tão incendiada pela presença do Espírito Santo que eu tive vontade de sair orando por cada pessoa que tava ali, orar, assim, ó, e começar a profetizar sobre a vida dessas pessoas. Mas a minha carne, ela bloqueou, sabe? Tipo, eu falei, nossa, as pessoas vão achar que eu sou louca, como assim? Mas ao mesmo tempo eu tava ali, Senhor, se tiver alguém específico. Enfim, e eu lembro que a minha mãe fez esse exame, e aí ela, agora eu esqueci o nome, gente, acho que é tomografia, né, que fala, que é onde entra dentro. Minha mãe tem pavor desse tipo de exame, é Deus mesmo pra fortalecer, porque você entra dentro, é tudo fechado, ela tem um pouco de fobia, enfim, mas graças a Deus ela conseguiu fazer. E aí, gente, eu lembro que minha mãe tava sentadinha pertinho de mim, então já saiu o resultado ali na hora, né, e aí eles chamavam o paciente, se tivesse condições de ouvir, se não, chamava quem estava ali da família. E eu lembro que o médico pegou e apontou pro computador e mostrou que realmente na cabeça dela tinha uma parte pretinha ali, e ali tava mostrando que era um tumor. E ele falou, a gente vai precisar operar sua mãe, então eu preciso que você se prepare porque ela vai ter que operar. E na hora, gente, o Espírito Santo de Deus falou assim pra mim, não é pra operar a sua mãe, não é pra você autorizar. E eu tive uma convicção, gente, ali foi o momento que eu não tive dúvidas. O Espírito Santo de Deus falou, não é pra você autorizar a sua mãe a operar. E aí, gente, agora vou dar continuidade aqui com o vídeo com a minha mãe. Então essa era a parte que eu queria contar pra vocês, tá bom? Que foi perdida enquanto estávamos gravando. Então agora eu quero que vocês continuem assistindo o vídeo, dessa vez dando continuidade mesmo ao vídeo que tínhamos gravado naquele dia, e que minha mãe tá junto pra ela poder compartilhar com vocês também sobre o que o médico falou, sobre o que eu perguntei pro médico, sobre as chances dela sobreviver e se esse exame, essa operação iria de fato fazer com que a visão dela voltasse. Acompanha aí. Essa operação vai fazer as vistas dela voltar? E ele disse, eu não tenho certeza de que vai voltar. Pode acontecer que sim, pode ser que não. E na hora o Espírito Santo falou pra mim, não é pra operar sua mãe, volta com ela pra casa. E aí, gente, eu fiz isso. Eu estava tão cheia da presença de Deus, no momento que eu estava mais frágil da minha vida, nessa situação delicada, minha mãe, que eu peguei e fiz isso, né, mãe? Eu lembro que eu tive que assinar lá um termo, eu conversei, nem lembro se eu conversei com o pai, com o Daniel, acho que não, porque eu sei que tinha, sim. né? Porque, assim, nessa situação você tem que assinar um termo de responsabilidade, porque se caso viesse acontecer alguma coisa, eles iam ver lá no sistema que foi, tipo assim, se houver alguma negligência, foi da parte da família, não deles, né, mãe? Mas, gente, eu tava convicta de que não era pra ela operar. Até porque o médico não me deu certeza nenhuma, e eu acho que mesmo se desse, gente, não fazia sentido. E o médico dos médicos já havia me dado a resposta, né? E enfim, assinei lá o termo, voltamos pra casa. E hoje o milagre está aqui. E o porquê que eu falo milagre? Porque depois, né, mãe, a minha mãe ainda continuou por quantos meses, mãe, ainda com as vistinhas tortas? Não, já é 6 meses no máximo. Ela ficou 6 meses, gente. Então, assim, ela ainda ficou um bom tempo, né, mãe?
passando por esse vale, vamos dizer assim, né, mãe? Por essa aprovação. Mas ali também o Senhor trabalhou muito mais a nossa união, a nossa confiança em Deus, a nossa busca, né, mãe? A nossa fé. Então ela ficou 6 meses, a gente, era muito dolorido. Eu vim aqui em casa e ver ela assim, sabe? Eu tinha que fingir que tava tudo bem, mas por dentro, nossa, eu chegava em casa, eu chorava. E acho que um dos piores dias também pra mim foi quando a senhora foi pra esse outro hospital, assim, você foi fazer pra comprovar que realmente você está com isso, que eu tive que vir aqui pegar as roupinhas pra senhora. Nossa, aquilo lá, gente, só quem viveu sabe que é você ter uma pessoa que você ama ali no hospital, e é só Deus mesmo pra nos dar força. Mas desses 6 meses, gente, a minha mãe foi fazer um exame de novo, né, mãe, pra gente, ter certeza se realmente era isso, porque a gente optou foi por particular que você foi, né? Minha mãe foi por um particular e foi fazer esse exame. E o que detectou esse exame, mãe? Nada. Curado em nome de Jesus. Gente, minha mãe não tinha nada quando ela foi pelo particular. Eu não tô dizendo pra vocês que foi erro do público que colocou que ela tinha. Não, gente, realmente ali nos exames apontava que ela tinha esse tumor. E aí quando ela foi fazer de novo, ela não tinha. Sabe por que ela não tinha, gente? Porque o Senhor a curou. Então o nosso Deus, ele ainda cura, né, mãe? Ele faz milagres. Então vocês imaginam, gente. E também uma coisa que eu quero reforçar aqui, gente, não tô dizendo pra você que se você chegar, Deus livre, numa situação dessa e falar, eu vou fazer igual a Jéssica que não operou. Não, gente, cada caso é um caso. Eu só obedeci o que o Espírito Santo falou pra mim. E glória a Deus, né, mãe? E aí, por isso que antes eu quis contextualizar vocês, da gente trazer sobre a importância, né, de andar nos caminhos do Senhor. Minha mãe me mostrou o caminho, minha mãe e meu pai me mostrou o caminho. E imagina se eu não tivesse Deus na minha vida e eu tivesse permitido, né, eu e minha família permitido minha mãe operar. Então, glória a Deus que ela não tem nada. Hoje as vestinhas dela, olha aqui pra câmera, gente, ó, as vestinhas dela aqui, ó, gordo. perfeitas. Ela fica falando que o olho dela é gordinho. Todo mundo tem essa dobrinha aqui. E é um milagre. Então eu quis trazer, né, mãe, essa mensagem, porque talvez você tá vendo esse vídeo e tá passando por um momento difícil, precisando de cura, e que esse vídeo venha avivar dentro do seu coração a fé que move montanhas. A gente tem que confiar em Deus e crer, e sem duvidar, gente, porque se a gente duvidar, não é fé. Fé é a certeza das coisas que não se podem ver, porque se a gente vê, ela já passa a não ser fé. E eu tinha certeza que o Senhor ia curar minha mãe. Mas essa cura demorou não. Foi o tempo necessário que precisou, 6 meses, para que ela pudesse ser curada. E hoje ela tá com as vísceras dela, tá fazendo coisa, inclusive ela não para. Mas essa é a nossa... A gente chama ela de Elzinha, mas essa é a nossa Elzinha, que não para, que toda hora tá fazendo uma coisa ou outra. E pode ter certeza que o Senhor cura. E também nesse caminho eu lembro de uma irmã lá na igreja que ela passou por uma situação muito difícil com o filho dela. Ele ficou entre a vida e a morte. E ela fez uma oração de entrega. Ela falou, Senhor, eu entrego a vida do meu filho. Se o Senhor quiser levar, o Senhor leva. Se o Senhor quiser deixar, eu entrego em tuas mãos. E quando a minha mãe estava nesse processo de fazer também esse exame, o Senhor me trouxe à memória essa história e esse testemunho, e eu fiz essa mesma oração, porque eu não tinha entregue ainda nas mãos do Senhor. E quando eu entreguei, e eu falei, Senhor, a vida da minha mãe é sua, Pai, foi o Senhor que trouxe ela a esse mundo, quem sou eu para querer? Não, Pai. E quando eu entreguei, gente, isso me lembra lá em Gênesis, né, mãe, quando Abraão, o Senhor pediu para que ele pudesse entregar Isaac, mas o Senhor proveu o sacrifício. E ali a gente vê também que era um spoiler do que aconteceria, né? De o próprio Deus entregar o seu próprio filho, o seu único filho, para que hoje nós pudéssemos se tornar filhos, né, mãe? Então, esse é o testemunho da minha mãe, que é a prova viva de que Deus faz milagres. E a senhora quer deixar uma mensagem de fé, de esperança para alguém? Vai buscar Deus, né? Como diz, você escolheu, como diz, não é só o alimento carnal, temos que ter o alimento espiritual, né? É isso aí que nos fortalece a cada dia. Amém.
Glória a Deus. E, gente, e uma coisa também que eu não tinha contado aqui é que nesse tempo que ela ficou com esse problema, esse diagnóstico, eu tentava esconder dela. Porque eu não queria que ela soubesse, porque na minha cabeça eu pensei, se minha mãe descobrir que ela está com tumor na cabeça, ela vai achar que ela vai morrer e aí vai piorar, o emocional dela vai lembrar. E, gente, quando faltava assim, ó, nem faltava, mas até que um belo dia, que tudo já tava assim, tranquila, minha mãe falou, mas eu sabia que eu tinha, o quê? Eu me descabelando, tipo assim, pra senhora não saber, pra senhora... Ela falou, não, o dia que eu fui fazer o primeiro exame lá, no posto, no hospital público, o médico falou perto de mim, eu ouvi que eu tinha. Meu ouvido tava aqui, ó, né, mãe? Não, ele mostrou igual Olha, ó, gente, ó, computador, mostrou. Né? Ó, você tem isso, você imagina, gente, eu vi isso, mas, gente, eu me escondendo. Aí eu falei, mas você não falou nada? Ela falou, mas você também não perguntou, então, por isso que eu não falei. Eu falei, meu Deus. E aí, depois, hoje, a gente dá risada disso, assim, porque eu tentando esconder, mas o que eu falo, ela só tem essa etiqueta aqui, gente, mas ela é, ó, olhinho, tá ouvido, ligado. tá ligado. Mas é isso, gente, esse testemunho, como minha mãe falou, né? Buscar o Senhor não é só alimento carnal, mas é o espiritual principalmente, né, mãe? Todos os dias da nossa vida. O Senhor é o nosso tudo, Ele é o nosso pastor e nada... Tem uma versão que diz, de nada terei falta. Não nada nos faltará, porque quando a gente fala nada nos faltará, a gente sempre acha que é voltado ao financeiro. O Senhor não vai deixar falta. Não, é de nada terei falta. Por quê? Porque Ele é o nosso tudo. Esse vazio que nós, seres humanos, sentimos, tentamos preencher com coisas tão passageiras, né, mãe? Então, é só Deus que pode nos completar. É só a graça dEle todos os dias na nossa vida, gente. É só Deus na nossa vida. E é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui o vídeo de hoje. Obrigada, minha entrevistada de hoje. Te amo, mãezinha. Também te amo. Essa aqui é a flor mais linda do meu jardim, gente. Minha mãezinha linda, minha parceira, minha melhor amiga. E você tem a sua mãezinha, desfrute desse tempo com ela. Faz igual a gente aqui. Gente, não é toda vez que a gente faz essa mesa bonita, não, né, mãe? Vamos abrir a verdade. Às vezes a gente tá na sala, enfim. Mas hoje a gente quis ter esse tempo de qualidade. E obrigada por participar do vídeo. Amém. Amém. Teremos outros, em nome de Jesus. Um beijo, gente. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tá, tchau, mãe. Tchau.